Vamos falar sobre saúde aqui no Guaíba Cidades e o foco agora é as crianças, Felipe. Nós vamos conversar com a doutora Lúcia Dil da Silva, ela que é diretora da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, verão requer cuidados diferenciados, né? Dependendo da faixa etária das nossas crianças. Qual a principal atenção dos pais? A primeira coisa importante, um bebezinho até 6 meses de idade não deve ser levado para a praia, porque a gente só pode usar bronzeador, filtro solar em crianças acima de 6 meses, então esse cuidado é muito importante. Depois disso, sempre cuidar da hidratação, oferecer bastante líquidos, água de preferência. Se possível, evitar esses sucos prontos, esses sucos que a gente compra aí, porque na realidade o que é mais importante para a hidratação é a água de coco. E cuidar sempre o sol. A partir dos 6 meses de idade, o uso toda vez que as crianças vão para a beira da praia, filtro solar e mesmo quando não estão na praia. É uma alimentação balanceada, estou usando bastante verduras, que as crianças não gostam muito, mas frutas, isso aí tudo é bem importante no verão. É fácil de se manter a alimentação saudável nas férias com as crianças? Como é que a gente pode negociar com eles? Olha, é bem fácil, porque na realidade o que você pode fazer? Lá, vai para a beira da praia, por exemplo, ou no verão em casa, faz uma saladinha de fruta para uma criança maior de 1 ano, para um bebezinho menor, a gente pode oferecer uma frutinha dada naquelas redes que se usa para fruta, banana, maçã, todas as frutas da época. Outra coisa, se for dar picolé, sempre preferir picolé de fruta, evitar sorvete, porque sorvete tem muita gordura, então dá picolé de fruta para as crianças. Então com isso a gente pode, e água, né, de preferência sempre água, não usar refrigerantes, suco de fruta feito em casa, mas existe muitas coisas que a gente pode usar no verão para fazer trocas com as crianças. A gente conversou aqui no Guaíba Cidades já sobre cuidado com os olhos e as crianças, elas normalmente são as que mais sofrem, né? Porque aquela mãozinha circula por tudo. Outra coisa importante, assim, que não é da minha área, mas qualquer criança que deve ir ao oftalmologista a partir dos 6 meses de idade, o oftalmologista recomenda o uso de óculos de sol para as crianças no verão. Para as crianças. Exatamente. Além disso, óbvio, né? Na beira da praia é complicado, mas se possível sempre a mãe levar, mesmo de casa, uma água potável de casa e lavar a mãozinha depois que ele brincar para evitar que faça uma conjuntivite, até por trauma, pelo trauma da areia, do grão de areia. E porque muitas vezes, exato que nem tu falou, a criança está brincando com a mãozinha suja direto no olho. Então evitar isso, lavando sempre as mãos das crianças, mas não com a água salgada do mar, levando água de casa. Essa dica é importante, Felipe, para quando ir para a praia já sabe, já leva água potável aí para lavar a mãozinha do Theo depois. Isso aí, né? É que ela tá brincando aqui, doutora, me provocando, porque eu estou, abre aspas, grávido, fecha aspas. Mas... Então tá muito bem. Então tu já aprendeu uma coisa boa, aprendesse uma coisa boa hoje, que teu bebezinho não pode frequentar a piscina, não pode frequentar a beira de praia antes de ter 6 meses de idade. Porque filtro solar só a partir do 6º mês de vida. Mas vai ter aquele pai ou aquela mãe que vão dizer, mas fica embaixo do guarda-sol. Mas a areia reflete os raios solares, né? E a criança acaba se queimando igual. Isso é uma pergunta não, é uma afirmação muito frequente em consultório pediátrico. Mas eu ponho embaixo do guarda-sol, não tem problema embaixo de uma árvore, mas é a mesma coisa. Basta ter areia, o sol, os raios solares são refletidos e acabam fazendo queimaduras nas crianças. E os pais nem estão com. O solar é tóxico para a pelezinha do bebê antes dos 6 meses de idade, a gente deve evitá-lo. Bom, doutora, a partir dos 6 meses, então, vamos lá, quais são os cuidados? A partir dos 6 meses, se você for levar seu bebê ao sol, sempre evitar passear com a criança no sol, que nem para nós adultos, entre o horário das 10 às 4 da tarde, preferindo sempre o início da manhã ou o fim da tarde. Sempre filtro solar. Para o dia a dia a gente deve usar no passeio filtro solar número 30. Se for na praia, de 60 para cima. Hidratar bem a criança e
Então, levar água para o bebê tomar, levar um suco feito em casa para o bebê ou para a criança tomar. E sempre cuidar, porque as crianças são afoitas, né? Os acidentes como afogamento, que é uma coisa que a gente sempre deve estar considerando. E também porque as crianças, pelo jeito que elas são, elas daqui a pouco se perdem dos pais e das mães, que é outro grande trauma. Agora, doutora, no verão, normalmente se deixa a criança muito mais à vontade, com pouca roupa. E alguns pais até temem que a temperatura do corpo de uma criança menor, né, de um bebê, possa ser inferior à sua e a criança sofra com a temperatura, né, que sinta um pouco de frio enquanto nós adultos não sentimos. É verdade isso? Que tipo de cuidado tem que se ter com a vestimenta? Olha, um bebezinho, a gente sempre recomenda que a mãe coloque uma roupa a mais do que está vestida. Mas a partir de que o bebê já tem, fazendo 1 ano de idade, você pode tranquilamente vesti-lo da mesma maneira que você vê como é que está o calor ou como é que está o frio. Da mesma maneira vai vestir a criança, porque a criança também sente muito calor. E como o sistema térmico dela, às vezes não, o sistema térmico da criança, a regulação dele é mais instável, então ele pode sentir mais frio ou mais calor. Se encher de roupa, ele vai ficar muito aquecido e acaba fazendo febre, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado do verão, dar roupas confortáveis. Outra coisa importante para as crianças, que existem roupas aqui em Porto Alegre, que você pode comprar nas lojas, já com filtro UV, em lojas especializadas. Então, se for na beira da praia, põe uma camisetinha, que nem essas roupas de surfista com filtro UV, põe um chapéu, põe um calção, põe um maiô, que isso também já ajuda bastante. Doutora, verão também é um momento em que as crianças brincam mais, até mesmo com a mangueira no pátio, né? Jogam água com aqueles brinquedinhos de esguicho, e aí vem a dor de ouvido. A dor de ouvido, qual é o problema da dor de ouvido? Essa otite aí, que na realidade são otite externa, porque a água entrou e acabou irritando o canal auditivo externo, fazendo uma otite externa. O que a gente tem que fazer? A mãe cuidar. Então, depois que tomar um banho de mangueira, secar bem a criança, secar bem o cabelinho, principalmente secar o início do conduto auditivo. Não é botar cotonete dentro do ouvido, é pegar uma toalha onde a toalha conseguir entrar, secar. E a outra coisa que a gente deve cuidar, porque as crianças às vezes ficam molhadas depois desses banhos, tanto banho de mar, quanto banho de piscina, quanto banho de mangueira, balde. Isso aí, a gente assim, ó, depois que o nenê tomar esse banho, trocar a roupa para evitar que faça assadura. A criança, o bebê, porque eles acabam ficando molhados, gostam de umidade, então isso acaba levando que façam até uma assadura. Dias ventosos, quando a minha filha, que hoje já está com 22 anos, era bebê, eu colocava algodãozinho para proteger. Se faz isso, é bom? Não precisa. Não precisa. O importante é usar os óculos quando for passear. Qualquer criança, na beira da praia, num dia ventoso, para evitar que os grãos de areia entrem nos olhos, mas não precisa desses cuidados maiores. Mas e no bebê, como é que a gente faz? Não, no bebê a gente não põe, não sai, evita sair em dia ventoso. Se for muito ventoso, evita sair, mas em princípio não precisa grandes cuidados. Perfeito. Bom, eu fiquei quietinho, eu quero dizer o seguinte, doutora, eu fiquei quietinho aqui, ouvindo e aprendendo, tá? Inclusive teve ouvintes aqui, o caso do André, do bairro Azense, não vai perguntar nada, eu assim, não, eu vou deixar essa entrevista para a Ieda, que tem experiência como mãe e avó, né? Porque realmente é hora de ouvir, escutar e aprender. Quietinho por isso, viu, doutora? Tá, muito bem, Felipe. Tem que aprender tudo aqui. Tô anotando. Tem que aprender. Tá certo. Outra coisa, doutora Lúcia, que talvez o Felipe não saiba, mas qual a incidência das doenças de verão nas crianças? É comum se ter aí alguma doença recorrente nessa época do ano? Doenças no verão, a principal doença é a gastroenterite. Então, por isso que é importante tomar água filtrada ou fervida, evitar, eu sempre digo para os meus pacientes, quando for na praia, tira o gelo. Pode tomar se você comprar uma água lá, mas não tome com gelo. Você não sabe de onde vem aquela água. Então, compre água gelada, que é bom tomar água gelada no verão, mas não use gelo. Outra coisa assim, ó, do verão é a gastroenterite aguda, que é causada por vírus. Então, isso pode passar de uma criança para outra. Aqueles mesmos cuidados de sempre. Depois, se for no banheiro, lavar as mãos, evitar de usar...
sempre antes de comer lavar as mãos, tomar água filtrada ou fervida e usar alimentos que a gente saiba a origem. Quando eu era pequena eram muito frequentes as... Muito tempo, portanto. Há bastante tempo. Não é há muito tempo, mas há bastante tempo. Não podia perder piada. Mas eram muito frequentes as dores de garganta nessa época do ano. A dor de garganta, às vezes, assim, o sol em excesso, ele pode levar, na realidade não é uma faringite, nem uma amidalite, mas às vezes as pessoas se queixam, passou o dia inteiro no sol, ficou com um pouco de dor de garganta. Mas qual é o principal motivo de amidalite e faringite? Porque a gente sai de noite, tem vento, a gente toma muito alimento gelado e na realidade a gente não é que a gente está exposto, a gente está levando uma vida às vezes com menos preocupação, então assim não se preocupa tanto de cuidar a higiene dos alimentos, mas em princípio amidalites, faringites são doenças mais prevalentes no inverno, a principal doença do verão é a gastroenterite. Perfeito. Doutora Lúcia Dil da Silva, alguma pergunta, Felipe? Não. Aprendi tudo, anotei. Tá anotando tudo? Anotei tudinho. Espera mais uns meses e ele vai lhe procurar com muitas dúvidas, Não, até doutora. a entrevista iniciou muito certinha, doutora. Como deve ser em junho, 6 meses vai ser exatamente o verão. Vai poder ir pra praia. Isso aí, muito bem. O verão que vem. Então eu tenho que ficar quietinho aprendendo aqui, só isso. Isso aí, Felipe. Um excelente dia de trabalho para a senhora. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Obrigada, doutora. Espetáculo, né? Porque ela tem tranquilidade, sabe falar simples, né? Não, as dicas são pediatra precisa acalmar os pais, tem que ter essa tranquilidade, porque os pais chegam no consultório numa ansiedade atroz, querendo saber tudo e mais um pouco. Tem que ter uma calma para explicar direitinho, detalhar. Aí se é uma IEDA que vai lá e pergunta 10 vezes a mesma coisa, mas por quê? E por quê?